Há uma força silenciosa, moldando tudo o que existe. Estrelas nascem e morrem no abismo do tempo. Montanhas se erguem e desmoronam, rios traçam novos caminhos, e nós mudamos também. A cada 7 anos, uma revolução invisível acontece dentro de você. Seu corpo se renova, seus sonhos mudam de rosto. Aquilo que antes parecia eterno, agora não faz mais sentido. Essa não é apenas uma ideia bonita. É uma lei, uma verdade que atravessa culturas, filosofias e séculos de sabedoria ancestral. Da Grécia Antiga aos templos do Oriente, mestres já apontavam os ciclos invisíveis que regem nossa jornada interior. O tema de hoje é os ciclos de 7 em 7 anos na vida humana. E talvez, ao final deste vídeo, você olhe para a sua própria história e perceba: você não viveu apenas uma vida, você tem renascido uma e outra vez sem nem perceber. Então já deixa o like, compartilha com alguém que está em transição e se inscreve no canal, porque o conhecimento que transforma precisa continuar ecoando. A natureza da mudança, o universo em constante movimento. Desde as galáxias até as menores partículas do nosso corpo, tudo está em constante mutação. O próprio universo, segundo a cosmologia moderna, segue se expandindo a cada instante, criando novos espaços, estrelas e formas de vida. E se o cosmos inteiro está em movimento, por que acreditaríamos que nossa vida deveria permanecer estática? O filósofo grego Heráclito já dizia: tudo flui, nada permanece. Que essa não é apenas uma reflexão abstrata, é uma verdade que pode ser observada ao nosso redor e dentro de nós. A mudança não é um acidente, é uma lei que rege o tempo, a matéria e até nossos pensamentos mais íntimos. Olhe para si mesmo com atenção. Você ainda é a mesma pessoa de 7 anos atrás? Seus gostos, suas ideias, suas dores e alegrias continuam os mesmos? A resposta para quase todos nós é não. Isso não significa que você se perdeu, mas que está seguindo uma dança invisível que move todos os seres vivos. Aceitar essa dança é compreender que a vida não é uma linha reta, é uma espiral. Cada volta traz crescimento, amadurecimento e renascimento. E como veremos ao longo deste vídeo, essa espiral muitas vezes gira em intervalos de 7 anos, marcando fases profundas e transformadoras da existência. A mudança não é uma ameaça. Ela é o convite mais sincero que a vida nos faz para evoluir. Heráclito e Ching Tao, a sabedoria antiga sobre a transformação. Muito antes da ciência nomear átomos, hormônios ou ciclos biológicos, os sábios da antiguidade já apontavam uma verdade essencial: nada permanece, tudo muda, sempre. Na Grécia, Heráclito de Éfeso foi a voz mais clara dessa realidade. Chamado de o obscuro, ele não acreditava em verdades fixas, mas no eterno devir. Sua frase mais famosa: nenhum homem entra 2 vezes no mesmo rio. Nos lembra que tanto o rio quanto o homem já são outros no segundo encontro. O tempo não repete, ele recria. No Oriente, o I Ching, conhecido como o livro das mutações, traz o mesmo ensinamento em forma de símbolos. Cada hexagrama representa um estado de transição, jamais um fim. O livro ensina que essa harmonia está em compreender o fluxo, não em resisti-lo. O mundo, como o ser humano, é tecido por fases, instantes que nascem, amadurecem, morrem e renascem sob novas formas. Tao, princípio central da filosofia chinesa, descreve essa essência como o caminho invisível que gera e dissolve todas as coisas. O Tao é o ponto imutável do qual tudo brota, mas que nunca se prende a uma única forma. É o sopro por trás das marés, das estações e dos nossos próprios estados emocionais. Platão, do lado ocidental,
também compreendia que a alma humana precisava de estágios para se formar. Assim como a natureza tem ciclos, a psique também tem tempos próprios, e cada tempo exige um tipo de alimento, seja físico, intelectual, emocional ou espiritual. Essas tradições, mesmo distantes no espaço e no tempo, convergem para um mesmo ponto. A transformação não é um erro da vida, é o seu método. As mudanças visíveis do corpo e da psique. Desde o primeiro suspiro fora do ventre até o último olhar lançado ao horizonte da vida, somos testemunhas e protagonistas de uma metamorfose constante. O corpo não mente. Ele revela, em sua anatomia, a passagem do tempo. A infância é marcada por descobertas físicas e motoras. A adolescência, por explosões hormonais e reconfigurações intensas do cérebro e do comportamento. Depois, a vida adulta nos convida à responsabilidade, ao esforço, ao desejo de estabilidade, até que lentamente a velhice se aproxima e, com ela, a beleza da fragilidade e da sabedoria acumulada. Mas não é apenas o corpo que muda. Nossa psique, essa paisagem interior, também se transforma com o tempo. Sonhos antigos desbotam, novas paixões surgem, medos desaparecem ou trocam de forma. O que um dia nos definiu pode hoje parecer irrelevante. E aquilo que antes nos dava medo, agora é aceito com serenidade. A ciência comprova isso. Sabemos que o cérebro é neuroplástico. Ele se molda, aprende, esquece, reconstrói. As emoções também seguem um ciclo, às vezes mais lento, às vezes abrupto, mas sempre em fluxo. Um trauma, uma perda, uma conquista, tudo pode reconfigurar nossa forma de ser. Ainda assim, resistimos à mudança como se ela fosse um inimigo. Tentamos fixar identidades, estilos de vida, certezas, mas no fundo, sabemos. A estabilidade é uma ilusão, o movimento é a lei. Cada fase da vida é um convite. E não há um caminho certo, apenas o caminho que nos transforma. A teoria dos setênios, entendendo a vida em ciclos de 7 anos. E se existisse uma espécie de relógio invisível, marcando os momentos exatos em que nossa alma muda de pele? Para Rudolf Steiner, criador da antroposofia, isso não é apenas uma hipótese, é uma estrutura real e profunda do ser humano. Ele observou que a vida se desenvolve em ciclos de 7 em 7 anos, como se a cada etapa fôssemos chamados a viver uma missão específica, com desafios, aprendizados e renascimentos internos. Essa ideia não surgiu do nada. No Oriente, por exemplo, o budismo tibetano já falava que a formação completa da personalidade leva 28 anos, sendo cada aspecto físico, energético, emocional e mental desenvolvido em blocos de 7 anos. A repetição do número 7 em tradições tão distintas não é coincidência. Ela revela um padrão mais profundo que atravessa culturas e épocas. Na visão de Steiner, esses setênios não são meras fases etárias, mas portais evolutivos. A cada ciclo, uma camada do ser é ativada. Primeiro o corpo, depois as emoções, depois a identidade, os ideais, a busca espiritual e assim por diante. É como se cada ciclo nos iniciasse em um novo nível de consciência. O mais fascinante é que essa ideia ressoa com a nossa experiência real. Pense, aos 7 anos, você não era mais um bebê. Aos 14, já não era mais só uma criança. Aos 21, começou a buscar sua independência. Aos 28, provavelmente enfrentou dilemas sobre seu propósito. Esses marcos invisíveis acontecem mesmo sem que saibamos seus nomes. A teoria dos setênios nos dá linguagem para compreender por que mudamos, quando mudamos e, mais importante, como aproveitar cada transformação como um passo em direção à nossa essência mais profunda. Os 7 ciclos, segundo Steiner, da infância à maturidade espiritual. Rudolf Steiner
acreditava que cada ciclo de 7 anos nos convida a desenvolver um novo aspecto do ser, como se a cada etapa uma nova versão de nós mesmos fosse chamada a emergir, mais consciente, mais complexa, mais próxima da nossa essência. 0 a 7 anos, a formação do corpo físico. Esse é o tempo do nascimento e do enraizamento na Terra. A criança aprende a andar, falar, se mover. O mundo é vivido com total presença. Tudo é novo. Tudo é aprendizado sensorial. Aqui o corpo é o templo em construção. 7 a 14 anos, desenvolvimento emocional e social. Agora, a criança começa a se relacionar com o mundo externo. Escola, amigos, sociedade. É a fase da imitação e do encantamento. O olhar ainda é mágico, mas já busca modelos a seguir. É quando nascem os primeiros sentimentos profundos, o senso de pertencer e de ser amado. 14 a 21 anos, busca da identidade, explosão hormonal, revoltas internas, paixões intensas. O jovem se pergunta: quem sou eu? É o despertar do eu, da individualidade. Aqui os conflitos aparecem como parte do processo de formação da alma consciente. É a fase das grandes descobertas e também das grandes dores. 21 a 28 anos, afirmação no mundo e construção de futuro. A juventude se converte em responsabilidade. Surge a necessidade de encontrar um caminho, uma profissão, um lugar no mundo. É o início da vida prática, das escolhas que moldam o destino. A base emocional e social é testada aqui. 28 a 35 anos, revisão e reconfiguração. A chamada crise dos 30. Não é acaso, é biográfica. A alma começa a questionar suas decisões. Estou vivendo minha verdade? Preciso mudar de direção? Aqui muitos mudam de carreira, de relacionamentos, de cidade. É o começo da autoconsciência mais profunda. 35 a 42 anos, busca filosófica e espiritual. Com a vida estabilizada, o olhar se volta para dentro. A questão deixa de ser o que eu faço e passa a ser por que eu existo. É o início de um mergulho mais maduro, que busca propósito, coerência e transcendência. 42 a 49 anos, preparação para a maturidade plena. É o tempo de colher sabedoria, de reconciliar o passado e integrar tudo o que se foi. O corpo começa a desacelerar, mas o espírito ganha clareza. É o ensaio da velhice, mas também o auge do discernimento. A vida deixa de ser sobre correr e passa a ser sobre compreender. Esses ciclos, segundo Steiner, não são meras fases cronológicas, são etapas iniciáticas. Cada uma exige coragem, entrega e presença. E ao respeitá-las, nos tornamos menos fragmentados e mais inteiros. A metamorfose da identidade, 1000 vidas em uma só existência. Quantas vezes você já disse, eu não sou mais aquela pessoa? E tinha razão, porque na verdade, você realmente não é. A cada 7 anos, não mudamos apenas de pensamento, de estilo ou de sonhos. Nós nos refazemos por inteiro. A ciência confirma, em média, 90% das nossas células são renovadas nesse período. Biologicamente, somos outros. Psicologicamente, mais ainda. Aquela criança que acreditava em monstros debaixo da cama morreu. A adolescente que sonhava em mudar o mundo, talvez tenha adormecido. O adulto que você se tornou também está em constante mutação. E mesmo agora, enquanto assiste a este vídeo, algo dentro de você já começou a mudar. Essa percepção pode assustar, mas também liberta. Porque se somos feitos de ciclos, de renascimentos, de camadas que se transformam, então nunca estamos presos ao que fomos. Não existe, sou assim e pronto. Existe, sou agora assim, mas estou em processo. É por isso que Steiner dizia que vivemos várias vidas dentro de uma só. E não é poesia, é biografia, é anatomia, é alma em movimento. A cada fase, uma parte nossa morre para que outra possa nascer. E isso não é fracasso,
é evolução. A rigidez é morte lenta. A transformação, por mais dolorosa que pareça, é um sinal de vida, como diz a canção de Raul Seixas. No fundo, essa é a sabedoria dos ciclos. Viver com coragem o novo, sem esquecer a essência que sempre nos acompanha. Aceitar a mudança com consciência. O convite à autenticidade. Viver é mudar. Negar isso é como tentar impedir o mar de fazer maré, ou o tempo de seguir adiante. A cada novo ciclo, a vida nos estende um convite silencioso. Você está pronto para ser mais você? Não é fácil aceitar a impermanência. Ela nos tira ao chão, desfaz certezas, destrói máscaras que demoramos anos para construir. Mas só quando nos despimos do que já não serve é que nos tornamos verdadeiramente autênticos. A transformação não exige que você se torne outra pessoa. Ela exige que você revele quem sempre foi, sob todas as camadas acumuladas com o tempo. A essência não muda, mas a forma, sim. E é aí que está o segredo. Honrar a essência, mas permitir que ela se expresse de formas novas a cada etapa. Steiner, Heráclito, Wei Ching, o Tao, todos apontam para o mesmo horizonte. A sabedoria está em fluir com o tempo, não contra ele. Resistir à mudança nos envelhece por dentro. Acolhê-la nos rejuvenesce com propósito. A cada 7 anos, você ganha a chance de recomeçar, de ressignificar, de expandir. O ciclo nunca é sobre repetir, é sobre subir a espiral da consciência com mais presença, mais verdade, mais amor. E se tudo isso fizer sentido para você, lembre-se, a maior mudança não acontece do lado de fora. Ela começa no instante em que você decide viver com mais consciência quem você é e quem está se tornando. Se esse vídeo tocou alguma parte do seu caminho, compartilhe com alguém que talvez precise lembrar que está exatamente onde deveria estar. Comenta aqui embaixo. Em qual ciclo você sente que está agora? Vamos crescer juntos nessa jornada.